E aí, pessoal, professor Abud Neto, mais uma vez aqui trazendo assuntos interessantíssimos dentro do mundo das licitações. E hoje a gente vai tratar sobre a aquisição de alimentos dentro do portal Contrata Mais Brasil. O PAA, né, a compra institucional. Tá curioso? Quer saber um pouquinho mais? Fica com a gente depois da vinheta. Bom, pessoal, em vídeos anteriores, quando tratamos ali da plataforma Contrata Mais Brasil, que surgiu inicialmente com demandas de pequenos serviços de reparo, de pronto pagamento, de forma a fomentar o MEI. Mas naquele vídeo já falávamos que havia a possibilidade já para 2026 da entrada da aquisição de alimentos ali do PAA, ou da contratação do agricultor familiar. Pois que acabou que no final já de 2025 já se abriu essa possibilidade na plataforma, e não apenas na compra do PAA, mas também da aquisição de alimentos pela 14133. Então não apenas a compra institucional entrou dentro da plataforma. O órgão que tiver de pronto pagamento a necessidade de adquirir alimentos, ele poderá fazer através da 14133. Mas a gente vai primeiro, antes de tratar do assunto dentro da plataforma, a gente vai estar dando introdução no que é o PA, no que é a compra institucional, para quem está aí meio perdido conseguir se achar um pouquinho melhor e acompanhar o restante do vídeo. Bom, falamos aí do PA, que está dentro do Contrata Mais Brasil. Fazendo uma pequena introdução, né? O que é o PA e a compra institucional? O PA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele foi criado em 2003, dentro daquelas ideias de desenvolvimento regional, local, social, tendo duas principais finalidades: promover o acesso das pessoas mais vulneráveis à alimentação e incentivar a produção da agricultura familiar, sendo essas então as duas principais finalidades do PAA. E o PAA ele é dividido em 4 modalidades: a compra de doação simultânea, o PAA leite, o apoio à formação de estoques e a compra institucional, que é o assunto que a gente vai tratar aqui, a modalidade que a gente vai estar tratando e que foi inserida dentro do Contrata Mais Brasil. E o que é a compra institucional? É a compra de produtos da agricultura familiar, de forma geral, tá? Onde os órgãos da administração pública federal eles têm a obrigação de utilizar no mínimo 30% do seu recurso anual voltado para a alimentação destinado ao agricultor familiar. Então, todo órgão da administração, com algumas justificativas de não atenção a isso aí, ele é obrigado a adquirir no mínimo 30% diretamente lá com o PAA, com a compra institucional. Mas o que é o agricultor familiar? Quem pode se cadastrar como agricultor familiar? Vamos trazer as regras aí. Primeiro, tem que ter a prática de atividade no meio rural. A sua prática tem que estar lá no meio rural. Não pode deter uma área maior que 4 módulos fiscais. Mas o que é 4 módulos fiscais? Vai depender de cada município. Um exemplo, alguns municípios aqui do Ceará entendem o módulo fiscal como 10 hectares. Então vai depender de cada município. A ideia é que o agricultor ele não tenha mais que 4 módulos fiscais dentro do seu município. Predominantemente, a mão de obra nessa produção tem que ser da família, tem que ser própria da família, ou seja, quem participa dessa produção tem que ser seus familiares. Tem que ter um percentual mínimo da renda familiar originada da atividade, ou seja, essa atividade que vai ser feita tem que ter um percentual mínimo que faz parte da sua renda. Não pode ser tipo um a mais, uma atividade a mais, simplesmente que o agricultor criou ou o produtor criou a mais para ganhar um extra ali vendendo para o governo. Não deve ser isso não. Tá? Tem que ser uma boa porcentagem ali. A direção do seu estabelecimento, do empreendimento, tem que ser por ele e por sua família. Então, só as 5 principais regras que definem aquele produtor como um agricultor familiar. E o que é o procedimento? Né? Normalmente é feita uma chamada pública anual, onde cada agricultor ele vai poder vender até R$30 mil anuais lá pela chamada pública para o órgão, e ele dentro de uma cooperativa, a cooperativa pode vender até 6 milhões anuais. Obviamente, esses 6 milhões tem que respeitar o limite de 30 mil por agricultor. É feita através de uma dispensa de licitação, ou seja, é inserido no compras governamentais dentro de uma dispensa de licitação e funcionava de forma presencial. Falo funcionava porque até então
era feito uma espécie de pregão presencial, né? Só que não era chamada pública, onde os agricultores ou as próprias cooperativas elas vinham até o órgão e traziam suas propostas em envelopes, onde era analisada a sua proposta e era analisado ali os itens que ela estava propondo. Obviamente não era obrigado a vender todos, porque o agricultor nem sempre vai ter todos os itens necessários ali que o órgão demandou. Mas ele vinha trazendo o que ele podia atender e esse preço era um preço local. Diferente um pouco da licitação tradicional, a regra de precificação é diferente. Ela traz a necessidade de um preço local. Então esse preço era o preço fixado, sendo que as regras de competitividade são outras diferentes. Em vídeos mais à frente a gente vai trazer um pouco mais específico isso aí, mas ela não é o menor preço, tá? A agricultura familiar não atende ao menor preço, e sim dentro de uma relação de prioridades lá. E hoje não vai ser mais presencial, hoje vai ser dentro do Contrata Mais Brasil. E o que é que o agricultor precisa ou precisava, né, para participar? Primeiro está atualizado o SICAF, né? Hoje mesmo, dentro do Contrata Mais Brasil, quando ele vai fazer seu cadastro, automaticamente vai ser direcionado ali para seu cadastro dentro do SICAF. Ele precisa ter um Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, chamado de CAF, e esse está válido. Tá? E ainda a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, chamado de DAP, e ele também está ativo. Então são as principais necessidades, né, são os principais pontos de atenção aí dentro desse PAA, dessa compra institucional, como a gente falou aqui. Agora a gente vai falar agora da plataforma. Então, pessoal, a plataforma, como a gente pode perceber, ela já vai trazer antes aparecia apenas o serviço, né? Agora ela já traz serviços e alimentos. O órgão, o gestor, vai poder estar escolhendo aí onde vai participar, né? Aqui a gente já pode verificar aí, alguns órgãos já lançaram lá suas necessidades de alimentos, a maioria aqui no PAA, tá? A gente pode ver aqui embaixo também um que lançou dentro das leis de licitações, tá? Dentro da lei de licitações, a gente não tratou muito ali na apresentação, mas ela vai ser para aquisição de pronto pagamento, né? Não vai ser aquele modalidade lá de pregão SRP, onde o órgão já tem um recurso, ele precisa de adquirir aquele produto dentro de forma imediata e integral, né? Que é o que caracteriza o pronto pagamento. Então ela está com recurso, tem uma necessidade imediata, ela vai poder lançar aí e vai funcionar como uma inexigibilidade de licitação, aos moldes do que é o serviço lá de pequenos reparos por MEI. Tá? Então vai ser essa diferença. Já o PAA, ele vai ser dentro da lei lá da agricultura familiar e ele vai ser encarado como uma dispensa de licitação. Então vai haver essa diferença no momento do lançamento. O portal ele traz ali um tutorial, no caso do fornecedor, né, traz um tutorial também para o agente público, né, para poder saber fazer, como vai fazer para lançar a sua demanda e o agricultor lançar a sua oferta. Iniciando aí com o tutorial para o agente público, a gente traz o tutorial bem completo nos passo a passo, onde ele vai ter que aderir também, da mesma forma, ao Contrata Mais Brasil, como a gente falou no vídeo anterior, tá? Dentro do portal, ele vai ter que ter aquele cadastro inicial lá, dentro daquele perfil de atuação, tá? E assim ele vai estar fazendo o login, né? Fazendo seu login com seu acesso, tá? Que vai ser através do CPF, do Gov, tá? E quando ele vai estar acessando ali, vai estar logo lá à esquerda dele, vai ter ali a opção de serviços e alimentos, né? Ele vai estar aderindo de serviço, ali ele vai criar ali a sua demanda, vai dar um nome para a demanda, como a gente viu ali naquela da instituição que o pessoal coloca ali, ó, chamada pública, número 5, 2025, aquisição de gêneros da agricultura familiar. Então, aí ele vai estar lançando essa característica e vai estar dando justificativa. E logo à direita ele vai estar escolhendo qual modalidade, se é o PA da compra institucional ou se é na nova lei de licitações, aqueles pronto pagamento, aquelas aquisições imediatas. Feito isso, né, ele vai estar salvando, cadastrando a oportunidade, vai justificar abaixo, né, que a gente comentou ali, a razão, né, da aquisição, e vai começar a incluir o endereço de entrega. Não necessariamente tem que ser um endereço apenas, né? Alguns órgãos têm ali uma compra centralizada, né? As universidades vão comprar muitas vezes para os outros polos, ou alguns órgãos que compram em conjunto, né, em grupos de licitações. Então ele vai poder estar lançando ali também aqui o endereço dessas outras entregas, o mesmo órgão ali como se fosse uma espécie de órgão gerenciador. Aqui ele vai poder estar encontrando o produto, existe já uma vertente aí que vai indicar produtos sustentáveis, produtos que não sejam produtos que façam mal à saúde. Obviamente a agricultura familiar, a maioria é in natura, não é o caso, mas quando for lançado como aquele pronto pagamento, ele vai ter essa indicação. Ele vai estar trazendo a foto do produto, né, para evitar aquele regionalismo, às vezes
em um determinado lugar a fruta chama com nome, em outra região chama com outro. Exemplo, a tangerina, que é bergamota, que é mexerica. Então a ideia é trazer as imagens, as fotos, para que haja essa diferenciação. Dentro também é lançada ali a periodicidade, a quantidade, o valor, que é como o valor, se for o PA, é o valor regional. Tá aí que ele vem trazendo, né? Todos os detalhes. Salvo uma lista de itens que a gente pode depois tá inserido em outros CEPs também, em outras localidades. E depois você vai estar colocando aqui todo lá os prazos, né? Lembrando que o PA é 30 dias, né, de divulgação do edital. Então tem todos os prazos que vai ser colocados ali para que funcione aos moldes, né, de uma licitação dentro do compras governamentais. Cria-se a oportunidade e ela já vai estar aparecendo aqui dentro do portal. Vamos dar uma olhada aqui para a gente verificar como é que funciona. Conseguimos abrir aí para mostrar como é que é o lançamento ali, ó. Esse aqui é o exemplo aqui é da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, né, que ele está botando o prazo aqui de 8 de janeiro, né? Ele bota os limites, alguns detalhes aqui, ele bota o local de entrega e aqui embaixo ele vai estar lançou aqui, ó. A necessidade de feijão preto, vai ter a quantidade, a unidade de medida, o valor unitário, né? A frequência de entrega, né? O hortifruti ele tem uma frequência de entrega, né? E o número de entregas a serem feitas dentro dessa frequência. Aí aqui ele fala também se quer amostra ou não. Então aí é um exemplo aí, né, do lançamento. Aqui ele dá os prazos, ó, vejo que tem um prazo de divulgação, um prazo para recurso, né? E o fornecedor, para lançar a sua oferta, também não é dificultoso, não. Ele vai acessar um portal, vai acessar ali da mesma forma ali a parte de alimentos. Né? Lá ele vai ver, como a gente viu ali, né, como a gente viu na página anterior aqui, as demandas dos órgãos, vai pedir mais detalhes ali, acessando mais detalhes. Dentro da demanda, ele vai filtrar para o que ele quer ali, né, da necessidade dele, vai ver o local de entrega, prazo e vai, se quiser tirar alguma dúvida ali, junto com o gestor, com o agente público que lançou, ele vai poder tirar essa dúvida, né? E vai fazer aqui sua proposta, né? Vai botar a quantidade, né? O valor é o que está lá já, né? Mas vai estar fazendo sua proposta e vai estar incluindo ali. Vai estar lançando aí o local, o seu local de entrega. E vai, por fim, salvar sua proposta e vai estar concorrendo aí no dia lá da chamada pública ali, vai estar poder concorrer ali junto com os outros aí. Importante ali comentar, por ser agricultura familiar e com a ideia de desenvolvimento regional e local, vai existir grupos de prioridade. Eu estou no Ceará, vou concorrer a uma chamada pública do Ceará, mas o agricultor é do Rio Grande do Sul, ele pode participar? Pode. Porém, ele vai ficar entre as últimas prioridades daquela necessidade, lá daquela demanda. Então há uma prioridade para primeiro dentro do município, depois municípios ali em volta, depois municípios. Então há essa ideia de local e regional, né? Além de outros critérios também, de quilombolas, indígenas, né? Tem a necessidade lá do atendimento a 50% de mulheres participando ali, somente dentro das cooperativas. Então há alguns critérios diferente que não vai ser menor preço quando for o PA. Então, pessoal, a gente trouxe aí essa novidade, né? Assim, a gente não vai aprofundar em termos de operacionalização, mais à frente a gente vai trazer um pouco mais do procedimento, de repente até mostrando, né, o lançamento dos alimentos dentro do sistema, dentro do portal lá do Contrata Mais Brasil. Existe vídeo já do Ministério do Planejamento, eles mostram o passo a passo muito bom, indico que você esteja olhando ali. Tá? A gente não vai fazer nesse vídeo isso aí, mas mais à frente a gente pode estar trazendo alguma coisa aí para mostrar para os senhores isso daí. Aqui é mais para dar uma pincelada de forma geral, trazer o que é o PA, compra institucional, né? Essa novidade dentro do portal que vem para facilitar. Outra coisa importante também, como a gente já falou no vídeo anterior do Contrata Mais Brasil, a ideia de desburocratizar. Dentro dessa ideia, essas aquisições de alimento, tanto na 14133 como no PA, ela traz já a centralização dos documentos, ou seja, ela já traz junto do credenciamento o edital, o TR, o ETP, matriz de risco e dentre outros documentos necessários para esse procedimento, de forma que o órgão não vai precisar estar fazendo de novo esses documentos dentro do processo dele. Então ele pode usar esses documentos já feitos no credenciamento e ser esses documentos dentro do seu processo. Mas se o gestor entendeu que o ETP,
o TR que veio no credenciamento não é suficiente para a sua demanda, não atende a todas as suas exigências, aí ele vai poder fazer o documento dele também. Ele pode fazer o documento e usar como base. Mas se ele entender que é suficiente, ele não vai precisar fazer um documento de ETP, de TR, de edital para o seu PA, para seu grupo familiar ou para lá a sua compra de pronto pagamento dentro da 14133. Então isso é muito legal também. A ideia de desburocratizar, né? A gente até traz aquele link, né? Essa facilidade toda, será que vai ser o fim das licitações, principalmente para itens mais tradicionais, mais corriqueiros? Fica sempre essa incógnita aí, tá, pessoal? Mas agradeço a atenção. A gente solicita aí que gostou do vídeo, tá assistindo aí, gostou do vídeo, dá o like. Dá o like, não custa nada e é necessário para que o vídeo seja mais difundido, né? O YouTube tem essa forma de reconhecer ali que quem assistiu e não gostou, não deu like, é sinal que o vídeo não é relevante. Então é interessante aí, dentro do possível, dar o like, assiste e dá o like para poder ajudar o nosso canal. É porque a gente sempre costuma dizer aqui, a informação é gratuita, mas o conhecimento, pessoal, não tem preço. Fui!